Vandalismo na Praça 15 de Ribeirão. Monumentos históricos da cidade tiveram as placas furtadas que explicavam o que representa cada peça. Prejuízo para a história, para a educação e também para o município. Um dos alvos foi o monumento em homenagem aos combatentes da Revolução de 1932, que é o ponto turístico na Praça 15 em Ribeirão, onde muita gente de fora para tirar fotos. Quem não sabia o que representa as estátuas, agora menos ainda, porque não tem mais a placa com informações e datas. Ela foi furtada. Um absurdo, porque não tem muita segurança aqui. Acho que até devia ter mais segurança por aqui, porque não é um monumento, no caso, né? Não devia ficar assim, desprotegido no lugar. Outros monumentos também foram atingidos por vândalos, como o busto em homenagem a Camilo de Matos, que no período de 1925 a 1930 foi vereador em Ribeirão, presidente da Câmara e depois prefeito. Também foram levadas as letras do Marco Zero da cidade, onde foi construída a primeira capela do município, fundada em 19 de junho de 1856. O Museu a Céu Aberto de Ribeirão coleciona outras peças que estão sendo judiadas. Para o historiador, estão esquecidas. Demonstra uma falta de cuidado que é sistemática ao longo desses anos. A gente tem observado que questões de patrimônio, de manutenção de arquivo, de cuidado com o museu na nossa cidade, na nossa região, é um problema crônico, né? Então, assim, furtar as letras de placas que identificam monumentos e obras de arte no centro de Ribeirão Preto, infelizmente está dentro de um contexto maior. E é uma pena, é o que eu posso lamentar, porque é uma falta de fiscalização, falta de interesse, certo? Falta de interesse do governo, né? Do governante da nossa cidade, que não está nem aí para as praças. E é um lugar tão bom que a gente passeia com as crianças, é um lugar que a gente... É um lazer, né? É uma sequência de problemas, um atrás do outro e a segurança. Então, acho que teria que ter mais segurança, sim. Ia ser mais rápido, mais ágil. Então, para evitar um pouco, ir atrás desses ferros velhos que compram esses fios e ver, porque esses fios, essas coisas de bronze, estão roubando até a placa de casa. Mais do que tudo isso, perde a história de Ribeirão. Quando a gente vai perdendo as informações com essas placas, a gente deixa de entender que aquilo funciona como um museu aberto. E todo museu serve para contar a nossa história de quem nós fomos no passado antes de nos tornarmos agora quem nós somos, né? Então nós temos um problema de identidade, de educação e de cuidado com a cultura. Além do furto das placas que contam a história de Ribeirão, por aqui também tem museus fechados há muito tempo. É o caso do Histórico e do Café, que estão sem funcionar há quase 7 anos. E tudo isso é prejuízo também para a educação das crianças. É o prejuízo de que aquele conhecimento que é passado em sala de aula e que ele poderia vivenciar de fato, não vai ter. E nós sabemos que só a teoria não conta, nós precisamos vivenciar aquilo que foi ensinado. Então é muito importante, porque senão você acaba, o seu cérebro, a sua memória acaba deixando, porque nós trabalhamos sim com o lúdico, mas nós precisamos do concreto para que a gente possa absorver e guardar. Então, ver museus fechados, teatros que não estão assim tão bem, eu não digo valorizado, mas divulgados, isso é muito triste. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Guarda Civil Metropolitana informou que realiza patrulhamento preventivo de todos os próprios do município, incluindo os parques e também as praças. Ressaltou que conta com o apoio da população para denunciar os atos de vandalismo. Conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o Flávio Vice, analista em segurança pública. Vice, o vandalismo dessa praça aí de Ribeirão, a Praça 15, pode ser justificado por falta de segurança no local ou é também um problema social, na sua opinião? Ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Eu digo que sim, problema de segurança sempre é uma questão importante e o problema social também. Nós temos esse problema de forma bastante agravada em Ribeirão Preto.
Entretanto, eu responderia essa sua pergunta aí com aquela máxima de que quem não ocupa espaço não vence a guerra. E a maior parte dos entrevistados aí, a gente viu a maior parte especialistas que conhecem a história de Ribeirão, mas a gente não vê o município ocupar a praça como uma sala de aula a céu aberto, como um teatro a céu aberto, como exposição de artes, como feiras de artesanato. Infelizmente, Ribeirão vem pecando muito nesse sentido. Agora, o que então dá para fazer para conter esses vândalos naquela região e também em outras praças da cidade? Eu vejo que em muitos outros setores a prefeitura se propõe a fazer fiscalização do estabelecimento que compra a sucata sem origem e combater o furto e o roubo. Mas nessa situação das praças, eu penso que é a ocupação, como os entrevistados disseram. Se não houver a ocupação, se a sociedade não gostar do local, e eu não vejo hoje a sociedade dos tempos atuais conhecer sequer o local, como a gente ouve aí dos mais velhos, uma praça que tem já seus 130 anos, mas como ela era ocupada na antiguidade. É fato que a cidade cresceu, o formato da cidade cresceu, essas atividades têm que mudar. E para isso aí a gente tem uma Secretaria da Educação que devia estar debruçada sobre esse problema aí, para tentar reativar, revitalizar a praça, a nossa área comercial. Isso gera recurso para o comerciante, as pessoas vêm gastar no centro da cidade e o contribuinte, aquele pagador de impostos, ele fica melhor assistido. Bem, você já tocou nesse aspecto, vice. Queria que você falasse um pouco mais, porque a gente sabe que os ladrões furtam porque tem quem compra, né? E a gente está falando da receptação dessas placas. Isso aí já é caso de polícia, realmente. Sim, e não só de polícia, mas administrativo. Se tem quem está comprando, ele está comprando de forma irregular, porque tem também algum estabelecimento clandestino que está funcionando como receptador. Mas eu não vejo que atacando esse problema exclusivamente vai resolver a situação da praça. A praça não está sendo empregada e não é de hoje. Há muito tempo a Praça Carlos Gomes, a própria Praça 15 e outras praças do município, elas não são empregadas para a atividade de fim dela. Além disso, temos que ter também o foco na fiscalização da administração a esses ferros velhos, como você já disse, mas também precisa ter uma regulamentação, né? A gente sabe que tem ferro velho trabalhando até durante a madrugada, o que pode facilitar a entrada desses produtos furtados. Exatamente, a gente volta aí num conjunto de soluções. Não só a fiscalização de quem recepta ferro velho ou sucata, não só a fiscalização daquelas pessoas que têm problemas sociais, problemas de alcoolismo, problema de ser usuário de droga, estão aí à mercê de viver como bem querem nas vias públicas, mas principalmente eu vejo aí uma questão de ocupação da praça com as atividades para que sirvam a sociedade, que sirvam o coletivo. Para isso aí a gente tem também o nosso Poder Executivo, nós temos lá 22 vereadores que podem indicar ao prefeito atividades que possam ser feitas, projetos que possam ser desenvolvidos pelo próprio Executivo. A cada furto desse, vice, levando, por exemplo, essas placas, destruindo monumentos, é parte da história de Ribeirão Preto que vai-se embora. Exatamente, nós vimos a entrevistada falando, e não é só aqui, a praça é um museu, mas quem conhece realmente a história de Ribeirão, a praça poderia ser inclusive incrementada com obras mais atuais e que quem girasse aquela praça, quem fizesse ali um percurso, uma assistência ao turista, pudesse conhecer um pouco da nossa história. Flávio Vice, analista em segurança pública, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima.